Reflexão da palavra de Deus. Começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus responde dizendo que quem tiver deixado tudo receberá muitas graças nesta vida, mas com as perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Alegrias eternas neste dia. Graças a Deus, muitas paróquias estão reunidas em retiros, em rebanhos, para este período próprio que estamos vivendo. Então, nesta dinâmica de retiro, também esse dia para nós é convidativo para uma experiência de maior reflexão e interioridade sobre a ação de Deus na nossa vida, mas também sobre a vida eterna. Nós vimos no texto do Evangelho que é falado da vida eterna, meus irmãos, e aqui diz muitas graças nesta vida, mas com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Não podemos viver como se nós bastassem as alegrias deste mundo, mas as alegrias momentâneas, as festas, as grandes festas, os grandes gritos, os grandes banquetes, não nos basta, nós precisamos da vida eterna e vivermos dignos dela, tornamos-nos dignos da vida eterna quando nós colocamos em comunhão com Deus, meus irmãos. A Ele nos conduz, nos direciona e nos oferece de presente, e nós podemos dizer sim ou não, podemos aceitar ou não. O Senhor nos convida a aceitar constantemente a realidade da vida eterna. No Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, percebemos que característica de Pedro é reagir sempre do modo muito direto e podemos assim dizer, incentivo também, não só para expressar os próprios sentimentos, mas também para tentar se fazer intérprete do pensamento do outro. Pedro é tão impulsivo que ele quer interpretar o que os outros discípulos poderiam estar pensando. Mas vemos também na atitude de Pedro um desejo de sanar o que o angustiava diante das realidades que ele não compreendia, mas que também, às vezes, não queria compreender por medo de sofrer. Então, por isso Jesus dá essa resposta que vimos no início do Evangelho de hoje, meus irmãos. O amor a Jesus e o desapego. O que nos salva não é tanto o desapego. Falamos tantas vezes aqui nestas homilias do desapego, mas não é o desapego que nos salva, nem mesmo a renúncia pela renúncia. Não é isso que nos salva, meus irmãos. O que nos salva é o amor por Jesus e por seu Evangelho, que nos torna cada vez mais livres. Nós nos desapegamos e renunciamos porque amamos Jesus. Desapegar-se e renunciar, sim, mas se não tiver amor a Jesus, não faz muito sentido. O sentido é sempre ter a vida vinculada a Jesus, meus irmãos. E essa vida nos leva no desapego, à renúncia. Podemos dizer que nos leva a uma oferta de vida e profundo ofertar-se a Deus. Eu sou convidado a me ofertar. Você também é convidado a ofertar-se no dia de hoje. O amor por Jesus, meus irmãos, define tudo isso. Por seu Evangelho, tudo isso nos torna cada vez mais livres e cada vez mais apaixonados e fiéis no doação de nós mesmos. E isso que nos salva, é esse amor de Jesus por nós, meus irmãos.
uma vida plena em Jesus. Aqueles que, de fato, decidirem viver de acordo com Ele, ensina, terão uma vida plena. Uma vida que nos aponta para o céu, cheio de graça e de inimagináveis e ao mesmo tempo cheio de problemas inimagináveis também. Mas é uma vida que vale a pena. Mas se você quiser se contentar com uma vida mediocre, apenas com as coisas deste mundo, basta viver como o mundo ensina, e você não terá grandes problemas, mas também não terá uma grande vida. O cristianismo exige uma totalidade que não tem nada a ver com o meio termo. Então não dá para ser morno, não é? Devemos ser quentes no Senhor. Com Jesus é tudo ou nada, ou santos ou nada. A mornidão é a doença mais terrível da vida, meus irmãos espiritual. Compartilhe, comente e deixe o seu like para que outros irmãos também possam ouvir a palavra de Deus.